tema aqui que foram... Primeiro, no debate, eu vou fazer um comentário muito rápido no debate. Ninguém, absolutamente ninguém, lembrou aí das rachadinhas, lembrou dessa compra desses imóveis aí com dinheiro vivo, ninguém lembrou dos cheques da Michelle lá dentro dos 89 mil, ninguém lembrou absolutamente nada em cima do Bolsonaro. O Bolsonaro se afundou por si próprio quando ele, de graça, do nada, começou a ofender a Vera Magalhães e a Simone Tebet, né? Aí ele mostrou toda a misoginia dele, aí ele se perdeu, o cara estava extremamente nervoso, mostrou todo um despreparo absoluto que ele tinha, né? Até porque ele não conseguia responder a pergunta também dela, né? Não, e não respondeu? Não tinha. Você perdeu nos papéis ali. Não respondeu. Porque, de fato, ele trabalhou contra a vacina. Contra o uso de máscaras. Né? Como é que ele ia responder aquela pergunta dela? Ô, Jean, e me ocorreu aqui agora também que o Lula perdeu uma grande chance quando foi chamado de ex-presidiário, né? Porque a nossa primeira-dama também passou um tempinho na cadeia, não se esqueçam disso, né? Há 20 anos atrás. Ele falou, o senhor também é casado com uma presidiária, sem contar a sua sogra, sem contar a avó da Michelle. É uma família... eu imagino que naquele ambiente ali, isso, eu já participei de debate ao vivo, no backstage, né? Nos bastidores, e não é fácil manter o raciocínio, não. Mas só para fazer justiça aqui ao que você falou, o Ciro Gomes deu uma resposta muito boa, que ele lembrou que o Bolsonaro corrompeu todas as ex-mulheres e os filhos, não vamos esquecer disso. Não, eu acho assim, sinceramente, quem saiu bem nesse debate, vocês já falaram, Simone Tebet e Ciro Gomes, né? Tanto que os números aqui do Ciro mostraram a reação, né, com relação ao comportamento dele no debate, apesar também de terem perdido chances de ouro para acabar com esse cara. Mas vamos lá, algumas mentiras que o Bolsonaro contou no debate. Primeiro, ele falou que ele só indicou técnicos para os ministérios, né? Foi a primeira mentira que ele falou e ninguém rebateu. Mas eu queria lembrar aqui os técnicos do ministério do Bolsonaro. O Ernesto Araújo, o Milton Duarte, né? O pastor, tá certo? Aquele colombiano lá, que foi ministro da Educação, que eu não sei nem o nome dele, né? O Abraham Weintraub também era um técnico brilhante, né? Na pasta de educação. O Fábio Farias, que tem até um vídeo dele dizendo que ele não entendia nada de setor de comunicações quando ele foi convidado para ser o ministro das comunicações, né? O Bolsonaro ainda indicou, né? Veja só, para presidir o FNDE, aquele montanha de dinheiro que tem na pasta de educação, o Marcelo Lopes Pontes, que é réu no STF, né? E era o assistente, eu não sei, o chefe do gabinete do Ciro Nogueira, pelo PP, né? Ele indicou agora o João Romaneto, que, aliás, hoje ele defendeu, porque é um tenente do Exército, né? Pelo amor de Deus, é um tenente, o João Romaneto dos republicanos, que é um cara também acima de qualquer suspeita, extremamente técnico, né? E a cereja do bolo, não podemos deixar de falar do Pazuello, né? Que não sabia nem o que era SUS. Então, esse é o Ministério Técnico do Bolsonaro. Todo mundo acredita aí no tal do Ministério Técnico dele. A outra coisa foi que ele falou dos R$600 aí, né? Do Auxílio Brasil. Que, na verdade, vai até o fim do ano. Hoje saiu, né, uma portaria do Ministério da Economia dizendo que em 2023 esse Auxílio Brasil passa a ser R$400, né?
O Lula apontou isso daí, falou que na LDO não estava previsto R$ 600. Aí o Bolsonaro veio dizer, não, mas eu tenho uma boa relação com o Congresso, vou mudar. Você não muda, se você não mudar a LDO até o final de agosto, né, o valor vai ser esse daí de R$ 400. Eu não vejo condição de mudar com essa carta do Ministério da Economia. Tá ok? Ele falou também de que ele respeita os outros poderes, não preciso nem comentar, né? O respeito que ele tem ao STF, ao TSE, pedindo o fechamento do Congresso, todo mundo esqueceu, né? Mas vamos lá. Que ele respeita as mulheres, eu vi como ele respeita as mulheres, né? E deu 2 exemplos assim de mulheres magníficas, né? A Nise Yamaguchi e a Maíra Pinheiro. Vejam que exemplo de mulheres que ele deu como referência, né? Uma implantou em Manaus, né, a Maíra Pinheiro, que aliás é candidata a deputada por algum lugar, né? Ela implantou lá em Manaus, durante o período da falta de ar, né, da falta de oxigênio, ao invés de programar, né, a entrega de balões, cilindros de oxigênio, ela implantou o Tratikov. Se vocês não lembram, gente, o Tratikov dava. Você era um programa lá que você fazia, e se você botasse lá um bebê de 5 meses de idade, ele receitava cloriquina para o bebê de 5 anos de idade, né? E a outra coisa que ele também falou, com relação ao sigilo de 100 anos, dizendo não, que era só com coisas particulares dele. Não é, é mentira, né? Ele decretou sigilo com relação de 100 anos, com relação às falcatruas da fábrica de chocolate lá do filhinho dele, né? O cartão de vacinação. A visita ao Planalto dos pastores lá, que trocavam por quilo de ouro, né, as verbas do FNDE. E o pior de tudo, que ninguém rebateu, e o Lula deveria ter rebatido isso, e o Lula estava apático, eu acho que ele estava ali com algum remédio, tem alguma coisa estranha no Lula, porque o Lula sabe falar, né? Ele é um cara convincente, ele sabe se opor a certas coisas. Encantador de cobra, como diria o Ciro. Hã? Encantador de serpente. Encantador de serpente. Ô, Jean, mas ele teve uma tirada boa, a gente tem que tirar o chapéu, né? Quando a Soraya falou da melhora da vida, né? que ela não tinha visto aquela melhora toda que o PT falava que tinha implantado no Brasil, ela falou, a senhora não viu, mas o seu motorista viu, o seu jardineiro e a sua empregada ali eu acho que foi o único momento que ele foi Lula mesmo no debate, né? Que teve um lampejo assim de criatividade na resposta. Mas eu vou só pegar aqui que eu acho que é o pior de tudo, foi o Bolsonaro falar da Petrobras. Ali foi gritante, foi muito gritante. Que ele falou que a corrupção da Petrobras pelo PT levou 900 bilhões de reais da Petrobras embora, né? E essa afirmação, se vocês procurarem nas redes sociais, ela foi feita pelo Thomas Abduch. Sabe quem é o Thomas Abduch? Aquele cara comprido lá que é brigão, que brigou no Pânico com o filho do... um compridão magrão, que é um bolsonarista de marca maior. Marcelo, tá sem som. André Marinho, se não me engano, né? Ele brigou com o André Marinho, se pegaram no tapa lá, né? Esse cara já tinha feito essa declaração antes e que foi verificada pelos verificadores aí de fake news, né? Fato ou verdade, pelo verificador da UOL, que essa não era verdade. Na realidade, a Polícia Federal estimou
em novembro de 2015, né, que a corrupção da Petrobras ocasionou perdas em torno de 43 bilhões de reais na Petrobras. É muito dinheiro, vocês não tenham dúvida com relação a isso, né? E que foram investigadas pela Operação Lava Jato. Muito bem. Desses 43 bilhões, 6 bilhões e 800 milhões foram devolvidos, né, à Petrobras. A dívida bruta da Petrobras em 2015 era de 160 bilhões, né? Segundo informações da própria empresa. Entretanto, em 2019, houve uma mudança nas regras do jogo da Petrobras e a parte toda de transporte, uma porção de coisas passou a ser incorporado como dívida da Petrobras. Então, com isso, a dívida da Petrobras representa 760 bilhões de reais. Agora, o Bolsonaro, né, ele relaciona esse endividamento a um problema de gestão. Mas parte decorre, por exemplo, da captação de recursos para explorar o pré-sal, né? Pelo menos outros 5 fatores contribuíram para o aumento do endividamento da Petrobras. A política de represamento de preço que houve durante o governo da Dilma foi uma delas, né? Os subsídios ao gás de cozinha, né? O aumento dos gastos com as importações de diesel, gasolina e até de próprio do óleo para refino, né? E efetivamente as perdas com a corrupção. Como já falei, a perda da corrupção é responsável por 43 bilhões de reais, sendo que foram retornados aí 7 bilhões de reais. Então, e ele esqueceu de dizer também que a Petrobras, com a mudança que houve no governo do Temer, né, ela passou a dar um lucro absurdo. Né? Ela passou a dar um lucro que o governo se favorece porque ele é dono de 45% das ações. Então, grande parte do lucro da Petrobras vai para os cofres do governo, vai para sustentar a máquina, tá certo? Então, e de ativos a Petrobras tem muito mais. Agora, eu acho um erro danado, grave, né? Aquilo que esse órgão regulador aí, como é que chama, Marcelo, me ajuda aí, que regula a concorrência, o CAD. O CAD, né? O CAD obrigou a Petrobras a se desfazer de 8 refinarias, né? Então, esse eu acho um erro gravíssimo, porque nós deveríamos reformar as refinarias para aproveitar o óleo do pré-sal, que é um óleo diferente. O problema não é se livrar das refinarias. O problema é que o modelo ainda... porque se livrar é transferir para a iniciativa privada, o que poderia ser um bom negócio. Poderia ser um bom negócio. O problema é que qual é o doido que vai investir num mercado desse em que toda hora o presidente está interferindo ou na diretoria ou direto ou indiretamente no preço do petróleo. Então ninguém vai comprar essas... Então por isso que a gente está perdendo a capacidade de refino. E a última mentira dele dentro do debate, você vê, foram tantas as mentiras que poderiam ter sido levantadas por todos os presentes, inclusive até pelos entrevistadores, né? Foi a do Pix, que ele que implantou o Pix, né? Foi a chave de ouro aí do debate. Não, implantar, de fato, ele implantou, né? Mas não é concepção dele. Não. Aí o que eu vi, o que eu andei lendo aí sobre